A perda dos meus filhos foi, sem dúvida alguma, um dos maiores ensinamentos e uma das maiores perdas da minha vida. Junto delas vem a morte do meu pai e, na realidade, houve mais lutos durante esse período. E foi um turbilhão de sentimentos e emoções, de choro, muitos deles em posição fetal, introspecção, dor. E as interferências externas que eu falo, famílias, amigos, que mesmo quando eles querem te ajudar, mas que durante esse período eles também estão sofrendo, e eles te olham com aquela cara de pena que acaba te deixando mais tempo nessa cena. E durante o luto, é assim para todos nós. Ficamos numa espécie de bolha que parece que nada entra que possa nos ajudar, e que parece que a gente não consegue sair. E mesmo que nos esforcemos durante esse período, parece que não é suficiente. E durante algum período do luto, eu não me importava assim, por exemplo, em propósito. Eu estava simplesmente vivendo a dor. E eu não me preocupava, por exemplo, em pensar em ajudar as pessoas. Porque o que eu vivia no momento? A ânsia de querer parar de sofrer. E era o que eu estava vivendo no momento. Mas nesse momento eu nunca deixei também de ter boas palavras para quem se aproximava de mim, por exemplo. E eu nunca pensei que a minha dor fosse maior do que a dor de ninguém também. Eu simplesmente tava com dor no meu canto. E para mim eu estava vivendo aquilo e eu não ia conseguir sair. Porque gerar filhos e perder, sonhar com eles no braço e não poder tê-los, sonhar com o rostinho e depois ter que desconstruir todas essas imagens e todas essas histórias que a gente se programa e se planeja para viver. E acima de tudo, ter força para pedir também para as pessoas pararem de te olhar como vítima. Ter força para dizer para as pessoas que vai ficar tudo bem. E hoje, como analista comportamental, eu sei que eu passei todas essas fases que existem no luto e eu experimentei todas as fases exatamente que o luto pode levar. Desde a negação, da raiva, da barganha, que é quando a gente fantasia que talvez não era para acontecer, poderia ter evitado isso. A fase da depressão e a aceitação, né? Que é quando a gente realmente aceita esse sentimento e a superação acaba nos fazendo bem. Então, eu passando por todas essas fases várias vezes, foi quando, nos dias que eu passei mais difíceis durante esse período, que eu tive que realmente escolher. E foram várias vezes que eu tive que fazer isso, porque foram várias fases da vida que decorreram um seguido do outro. Cada ano era um. Então, por várias vezes eu tive que optar, viver no estado de dor ou voltar para a minha essência. Então, isso é opcional, por mais que às vezes a gente não tenha força, né, de sair disso, mas é opcional. Então, querer voltar para o meu melhor sorriso, voltar para mim. E eu pude perceber durante esse período que eu tinha que fazer algo que eu sempre fiz, que era ver o lado positivo das situações. A minha vida inteira foi assim, feliz, procurando o lado positivo, alegria, felicidade. E ver o que eu tinha ali naquela situação, eu fiquei pensando, o que tem aqui que eu ainda não entendi, não aprendi ou não desenvolvi. Então, durante esse período, eu fiquei me perguntando realmente, o que tem nessa situação? Cadê o meu sorriso também? Então, eu percebi que a vida, ela é breve, e muito breve, e que quando tem algo que nós não temos controle, mesmo assim, nós podemos ter o controle sobre nós. E essa consciência que a vida é breve, por exemplo, e hoje eu vivo na leveza de fazer as coisas no hoje, no aqui e no agora, dando o meu melhor a cada dia. Então, eu trouxe para mim, já que a vida é breve, eu estou desde então vivendo diariamente quem eu quero. Na realidade, eu sempre vivi assim, mas hoje eu tenho essa consciência. E eu descobri uma missão,
durante esse período tão importante, que é a missão de ser mãe, realmente, mas é a missão de ajudar outros filhos e filhas, e mães, e pais, e outras pessoas em geral. Eu talvez pudesse ter sido mãe, só mãe de 3 filhos. E hoje eu sou também mãe de 3 filhos. E além deles, tem meus clientes, que eu considero. E eu consigo experimentar o que uma mãe deseja para os seus filhos, por exemplo. Eu tenho meus familiares, meus afetos, eu tenho meus afilhados, esse mundo cheio de que espera por alguém que torce por eles. E eu tô aqui hoje, torcendo, compartilhando daquilo que eu já aprendi. E podendo olhar para os lados e para outros lares, e não só para os meus filhos, mas poder olhar para outros filhos. E hoje, através dessas experiências que eu aprendi, o como, que é essa palavrinha que muitos usam para obter uma resposta. E eu, como mãe, como pessoa, eu sei esse caminho. E hoje eu sei. E hoje eu ajudo pessoas a voltarem e a trilharem o seu caminho. A serem pessoas profissionais, pessoas melhores, a alcançarem resultados positivos na vida pessoal, na vida profissional, e a viverem o hoje. E terem também a percepção desse sopro da vida. E muitas vezes, por não sabermos as horas de vida que nós temos, a gente desperdiça esse precioso tempo com coisas desnecessárias. Sobre força, a força para mim é igual fé, que a gente usa quando a gente precisa dela. Mas eu usei e eu uso até hoje para minha vida. Já tive muitas vitórias a partir dessas experiências e hoje eu tenho diariamente notícias de superação, de felicidade, de conquistas, de êxito, de mudança de mentalidade e por aí vai, dos meus clientes, além do carinho que eu recebo. E tudo isso é recíproco e a gente acaba formando uma grande corrente do bem. Muitos contam as minhas vitórias e muitos não sabem quanto eu perdi. Muitos veem o meu sorriso e muitos não sabem quanto eu chorei. Mas eu posso dizer que como vencedora eu me sinto mãe. Aquela mulher guerreira, forte, aquela pessoa que encontra o positivo no negativo, aquela pessoa que bateu o carro e saiu do carro agradecendo porque foi só danos materiais. Aquela pessoa com um olhar de cuidado para os filhos, mesmo que não sejam meus. Aqui eu os vejo assim, apenas filhos. Hoje eu falo das perdas não como perdas, e sim como capítulos na minha história, que me fortaleceram e me levaram a multiplicar essa força e a levar ao outro essa força e a descobrir os seus grandes e seu grande potencial a viver a sua melhor versão desse tempo breve que é a vida. Sobre engravidar, muitos perguntam. A resposta é eu não posso mais. Outros me perguntam sobre a adoção. Hoje eu não estou na fila da adoção. E sinto que tenho tantos outros filhos que eu já adotei e já contribuo. Sobre a vida, é breve. E se a nossa história puder curar outras histórias, já é um grande avanço, uma grande contribuição. Porque eu não preciso que sejam meus filhos biológicos para ajudar, torcer, porque a gente é uma grande família e todos precisam de todos. Então eu torço que você fique bem e que na medida que nós vamos nos curando e ajudando uns aos outros com que aquilo que a gente já superou e aprendemos, e assim a gente tenha mais mães, pais felizes. E é isso que eu quero deixar, a minha superação, a minha gratidão e dizer que eu venci, eu trilhei várias vezes esse mesmo caminho, eu aprendi e acredito que se você estiver passando por um caminho semelhante, que você também vai conseguir trilhar da melhor forma possível e vencer. Então eu deixo aqui meu abraço carinhoso de mãe